Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Bian, da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, e hoje vamos aqui para falar sobre uma temática bem legal e sanar uma dúvida que possivelmente muita gente tem fora e dentro desse meio. Mas antes de entrarmos nesse tema, então, se vocês verificarem os links na descrição, nós temos agora nosso próprio site bonitinho, com todas as redes sociais lá, com nossa apresentação, com nosso resuminho. Verifiquem aí, a descrição tá lá. Caso queiram também me seguir nas redes sociais sobre o Churaculista, também vai estar no mesmo link geral da igreja. Sigam as redes sociais da Igreja Satânica dos Filamentos, da Escola Iniciática das Letras, das minhas. Inclusive, eu também sou produtor musical, né? Então, vocês podem ver aí também na descrição, vou deixar os links para isso, caso vocês gostem. Temos agora a nossa própria loja parceira, que vende sigilos em MDF, madeira, muito bonitos, que você pode verificar com o link na descrição também. O nome da loja é O Mundo da Magia. Então verifiquem que é show de bola, né? Muito bonitos produtos, eu super recomendo. Tenho alguns deles aqui espalhados. E também temos o nosso Pix para doações, caso vocês queiram ajudar a gente, porque somos uma instituição sem fins lucrativos. Ajudamos as pessoas a cultuar os demônios delas, a tirarem elas de algum buraco que elas mesmas se enfiam. E é isso. Caso queiram ajudar essa iniciativa, temos o Pix nosso aí também na descrição e no site, podem verificar. Bom, jabá feito, que eu ainda vou ter que reescrever isso para não estar rolando muito. Vamos falar aqui, vamos esclarecer uma dúvida de muita gente. Afinal de contas, qual é o objetivo dos demônios na nossa vida, na nossa realidade? E aqui eu vou deixar claro uma coisa, eu tô falando da demonolatria, tá? Porque se você quiser encarar o demônio no sentido cristão, no sentido comum da coisa, aí vai ser sempre matar, roubar e destruir. Vai ser sempre a mesma coisa, né? Só pelo caos. Sem um objetivo aparente. Ou o objetivo seja corromper a humanidade contra Deus, não sei, enfim. Esse não é o ponto aqui, que ninguém é cristão. Pelo menos aqui desse lado da câmera não. Também não falo no sentido de Goetia, no sentido de quem convoca uma vez ou outra para fazer acordos e tal, pedindo mulher, pedindo macho, pedindo dinheiro, pedindo trabalho, também falando isso aqui. Esses aí são coisas específicas e pontuais, que você faz de acordo com eles. Eu falo da demonolatria mesmo, que é a prática que a gente segue na igreja aqui, na igreja satânica, e que é a prática que eu sigo há mais de décadas, e que muitos outros também seguem por aí. Mas aí, qual é? Os demônios, afinal de contas, eles precisam de nós, eles precisam de culto, eles precisam da nossa energia, ou será que nós que precisamos deles? Bom, eu acho que é uma troca bem recíproca, na verdade, porque existem muitas forças passadas, muitos deuses, muitas energias da natureza, que acabaram desaparecendo com o tempo e também com as cruzadas. O cristianismo extinguiu, a Igreja Católica extinguiu muitas culturas, extinguiu muitos nomes e muitas forças por aí que tinham vida e que precisaram ou trocar de nome para continuar existindo ou se disfarçar em outras. Clássico exemplo disso é Astarte e Astarote. A gente tem uma coisa assim, na nossa cara, para assim dizer. A mesma coisa é o Baal, Zebu e Beelzebub. Também foi uma deturpação e tal, e a gente tem essas coisas. Claro que eu não estou dizendo que Astarte é Astarote, mas é uma corrupção, vamos dizer assim, do termo, né, do nome, e Astarote tem sim características de Astarte, embora Astarte não necessariamente tenha de Astarote. Eu não estou aqui para falar sobre o contexto dos nomes e tal, estou fazendo isso aqui para falar dos objetivos deles e do funcionamento, né, de como é, enfim. Vamos direto ao ponto. Demônios são divindades, são entidades, espíritos naturais, djinns, seja lá como você quiser chamar. A gente trata como divindade, mas para você pode não ser. Mas eles são forças, espíritos alinhados à causa de Satanás, à causa de Satã. Para quem quer entender que causa é essa, o vídeo anterior a esse aqui é bem importante. Eu acho que é crucial que você assista. Mas, resumidamente, a causa satânica, a causa de Satã é combater o preconceito, a ignorância e a alienação e salvar, entre aspas, o ser humano do próprio ser humano. Salvar o homem de ser um escravo, de ser um zumbi de outros homens. É uma emancipação que existe. Então todos os demônios, eles são alinhados nessa causa. Eles querem esse objetivo. Eles pelo menos acreditam nesse objetivo. Não vou dizer que todos querem, mas vou dizer que todos acreditam que isso seja possível. Tem muita gente que fala que demônio odeia ser humano, de que demônios não gostam de nós, que eles não precisam de nós e tal. Só que sem nós, o nome deles não é propagado. O nome deles não existe sem nós. A energia existe, é como, por exemplo, eu posso usar o Dantalion, que é aquele que eu culto. O inconsciente e o subconsciente sempre vão existir, que é o reino dele, é aquilo que ele rege. Mas o nome Dantalion é propagado por mim, e talvez se não fosse a Goetia, quem ia lembrar de Dantalion? Quem ia saber quem era Dantalion?
Entende? É como você, por exemplo, ser um cozinheiro, né? Um chefe de cozinha, mas, poxa, você não é o único chefe de cozinha desse mundo, né? Você pode ser um muito bom, mas e se você morrer? E se ninguém lembrar do seu nome? E se você não fizer um legado? A mesma coisa é com os Daimons. Eles vão ser esquecidos se a gente não lembrar deles, se a gente não cultuar eles. Eu ouvi hoje, né, na rede social vizinha, eu não vou especificar qual aqui, tá? Mas eu vi um vídeo, um curto vídeo na Vertical, já tô dando dicas aqui, de uma Mameto, que é uma sacerdotisa de Kimbanda, que eu respeito muito ela, onde ela disse que não, a Kimbanda não está morrendo porque nós temos falsos sacerdotes, porque temos pessoas que estão deturpando o culto. Enquanto existir uma única pessoa que leva o culto a sério, que realmente faz as coisas com os fundamentos e que realmente trabalha com as entidades, enquanto existir uma pessoa, a Kimbanda está viva. E o mesmo eu falo com relação aos demônios. Enquanto existir uma pessoa que lembre o nome daquele demônio, aquele demônio existe. Enquanto houver uma pessoa que cultue e ceda a energia para aquela entidade, para aquela divindade existe e aquela divindade é real. Existem sim muitos desses daimons, vários deles, que não gostam de seres humanos, mas eu também não vou culpar eles. Eu não gosto da maioria. Uma coisa é eu falar que não gosto de seres humanos, a outra é eu achar que todo mundo precisa morrer, que um genocídio precisa acontecer, que os alienígenas têm que vir, como fiz aqui. Eu não acho isso, tá? Eu só não gosto realmente da maioria dos seres humanos, porque tendem a ser, o que eu já falei, alienados, burros, ignorantes, zumbis, né, sem cérebro, sem pensamento crítico, fascistas, pior ainda, né, ou cruéis com seus semelhantes só por mero prazer. Então eu em si não gosto dos seres humanos, da maioria dos seres humanos. Mas se eu realmente não gostasse da espécie humana, por que eu teria essa igreja? Por que eu teria amigos? Por que eu teria namorados? Por que eu iria me relacionar com qualquer um se eu não gosto da espécie humana? O problema não é com a espécie, o problema é com a sociedade, é com a maioria dos seres que existem nesta sociedade. Esse é o meu problema. E esse é o problema dos demônios também. Quando você pega um demônio tipo Malphas, que ele é muito específico de que ele não gosta de gente, ele prefere trabalhar sozinho, e a maior parte da humanidade só decepcionou ele, porque ele é a energia da decepção, ele não está dizendo que ele é incapaz de trabalhar com alguém, que ele é incapaz de fechar acordos com alguém. Ele só não vai gostar dessa pessoa muito fácil. Ele só não vai querer uma proximidade com ela, né, assim, muito íntima. Depende só se uma pessoa que se interligue tanto com ele, que tem um comportamento tão similar com o dele, e realmente ele diga, esse é dos meus. E é isso que acontece com os Daimons. Aqui principalmente dentro da igreja, antes de cultuar cada um Daimon, enquanto regente, enquanto patrono, enquanto demônio familiar, a gente chama de várias coisas, antes precisa haver uma consulta para saber qual é a similaridade energética que existe, o vínculo energético, a sintonia que existe ali. Você não pode chegar como uma pessoa muito calminha, muito doce, muito amorosa, querer cultuar Asmodeus, que é uma coisa muito mais furiosa, muito mais fogo, muito mais luxúria, muito mais essa coisa. É incompatível com tua personalidade. E aí você, querendo ou não, adquire esses trejeitos, porque o demônio vai agir na tua vida. Toda divindade que você cultua, por ser uma energia, você vai absorvendo da energia e a entidade absorve a tua. Você vai se tornando aquela entidade aos poucos. Você vai se tornando divindade aos poucos. Isso acontece com desencarnados, isso acontece com Exu. Não vai acontecer com o demônio. Então, existe essa postura, né? Existe essa troca energética e tal, mas será que a alimentação, né, que seria a absorção energética, ela é a única finalidade dos demônios? Não. A finalidade dos demônios, na verdade, é fazer um grande garimpo na humanidade. Por não gostarem da humanidade, da sociedade, eles acreditam que existem muitas pessoas por aí que podem serem salvas. Como eu também já falei aqui, tanto no vídeo anterior quanto nesse daqui. Que podem sim saírem dessa sociedade ou pertencerem a ela, não precisa necessariamente sair, mas que consigam ser elas mesmas, que consigam serem felizes, viver bem, ajudar outras pessoas semelhantes, porque o ser humano ele é social. O problema não é o ser humano viver com outros humanos. O problema é que, se não houver um controle da natureza, uma disciplina da própria natureza, o ser humano tende sempre a querer levar melhor em cima do outro. E geralmente a religião é a ferramenta perfeita para isso. Religião e política, intrinsecamente ligadas, mesma origem, e é um desastre quando está junto. Um desastre total. Por isso que foi necessário tanta luta para separar a igreja do Estado, e hoje estão querendo unificar de novo. Como se tivesse separado o suficiente. Ainda não tá, precisa ser mais separado. Mas o grande ponto é que os demônios, se não acreditassem em nós, eles não se prestariam a aparecer
pra ninguém. Eles iam chegar, destruir a vida de alguém, ou fingir-se de surdo para as pessoas, ou chegar e quer que tu quer, não me chame de novo, porque senão vai dar merda. Eles iam ter outro tipo de postura. Mas para algumas pessoas eles aparecem, para algumas pessoas eles gostam, eles acreditam nessas pessoas. É o fardo deles em comprar a causa de Satã, que também acredita em muitos de nós. Acredita que muitos de nós possamos sim ser emancipados, sermos autônomos, eu diria assim, termos pensamento crítico, sermos nós mesmos, seguirmos a nossa própria natureza, não enquanto espécie, mas enquanto pessoa. Então, o grande objetivo dos demônios é isso, é despertar, fazer um despertar nas pessoas, é unificar-se com essas pessoas, vamos dizer assim, como eu costumo sempre falar, entrar em uma simbiose. Imaginem o Venom, por exemplo, que é a simbiose. O Venom, ele é um simbionte e Ed Brock. É isso. E para quem não entende muito de super-heróis, o que se você vive em Nárnia, você não conhece o Venom, você pode pegar vamos dizer assim, Exterminador do Futuro, que tem um exoesqueleto, que tem um esqueleto de ferro e que ele tem um exterior, metal líquido. Ele é 2 em simbiose. Ai, gente, vamos pesquisar o que é simbiose, por favor. O ponto que eu tô tentando falar é que os Daimons, por serem não nascidos, eles desejam nascer. E eles desejam nascer nas pessoas, não gerado pela barriga das pessoas, como muita gente faz. Vamos fazer aquele ritual para o filho do diabo nascer, o filho do demônio nascer. Não é isso. Tá? Nascer nas pessoas para os demônios é brotar, é florescer a personalidade, a energia, a força deles. É isso que nós fazemos aqui na igreja. Eu, enquanto sumo sacerdote, eu faço os demônios florescerem, nascerem dentro das pessoas, para que as pessoas cresçam e se tornem demônios também, se tornem quem elas estão cultuando. Eu falei aqui sobre o vídeo na demonolatria, o vídeo que eu fiz de demonolatria, eu falei que Dantalion sou eu, e eu sou o Dantalion também. Não existe uma separação no momento entre nós dois, porque já tem muito tempo de simbiose, já tem muito tempo de união, já tem muito tempo de fusão. Então, apesar de ele ter uma essência própria e eu ter a minha essência própria, no final das contas, é a mesma essência que nós temos. São interligados, ninguém separa. Cada um com sua consciência, acho que era mais consciência que eu queria dizer do que essência. Cada um com sua consciência, mas a mesma essência, o mesmo propósito, a mesma força, a mesma energia. E, pasme, eu ainda tenho outros, né? Eu tenho outros objetos de culto. Eu tenho outros demônios que eu cultuo, eu tenho outros deuses que eu cultuo. Então, eu já sou um misto, né, de várias coisas. Mas, por hora, eu não vou dizer que eu sou um dessa forma com o Dantalion, com o outro, sabe? Eu não vou dizer isso agora, não. Mas o ponto é esse. O objetivo deles conosco é nascer. Eles, como não nascidos, querem nascer. Estar simplesmente num trabalhinho aqui e ali, num negócio ajuda aqui e ali, faz um serviço pra mim aqui e ali, arruma homem, arruma dinheiro, arruma mulher, arruma sexo, arruma isso, pra eles é entediante. É simplesmente uma coisa que, tipo, pô, isso é tão fútil pra o cara tá me chamando. Pra ir chamar um desencarnado, um morto, uma pombagira, por isso que muitas vezes quando a galera chama com essa intenção, porque eles já sabem, antes de que você chame eles no círculo, seja o círculo de proteção para prender, ou seja para conter a força, quando você já está chamando a intenção, que eles sabem disso, e eles sabem que é uma coisa tão pife e tal, eles vão mandar um legionário, eles vão mandar um serviçal, ou pior, nos casos, eles vão mandar um obsessor, justamente porque, pô, é um desrespeito a muitos deles você tá pedindo esse tipo de coisa. E eu não tô falando aqui fazer trabalhos com eles, por exemplo, Marbas trabalhar na cura, ou Malfas trabalhar em quebra de feitiço, ou Dantalion mesmo trabalhar no adoçamento, amarração. Eu não estou falando de eu aqui, que já tenho culto a eles, fazer esse tipo de serviço. Mas eu estou falando de você, que se diz um mago, pica das galáxias, você chegar e eu vou chamar aqui Buer, né? O demônio Buer aqui, para ver se ele me consegue uma mulher. Ou um macho, sei lá. É isso. Isso é fútil, isso é mesquinho, na verdade, isso é mesquinho pra eles. Uma coisa é você estar usando essa força para trabalhar, para ganhar o seu, porque se você tem estudo, se você tem muito tempo de dedicação na espiritualidade, é o mínimo você ganhar dinheiro com isso, é o mínimo você movimentar, porque dinheiro é força, dinheiro é energia sim, e dinheiro é energia que vale muita coisa, né? Mas o que eu falo é isso, existe um objetivo muito maior, um que muita gente não entende e muita gente até nega. Eu tenho certeza que muitos que veem esse vídeo aqui vão dizer que eu tô falando besteira. Vão dizer que eu não sei de nada, que eu não sei nem o que é demônio, que demônio não existe, que os Daimons da Wet não são isso, de que eles são aspectos do anjo, de que eles são anjos caídos. Eu sei que muita gente vai falar um monte de coisa, mas eu sei o que eu tô falando. Sabe por que eu sei o que eu tô falando? Porque eu vivi com esses seres, eu vivo com esses seres.
Eu não tirei o conhecimento deles no livro que fulano escreveu, no livro que ciclano escreveu. Eu tirei o conhecimento deles metendo a minha cara no meu oráculo, no meu círculo, na energia deles, chamando para dialogar. É coisa que quase ninguém faz. Eu acho que 90% das pessoas que convocam demônios, que convocam daimons para fazer trabalho, não tem uma linha de diálogo com essa galera. Só espera chegar, faz o que eu tô mandando, nem pedindo. Faz o que eu tô mandando, o teu pagamento vai ser esse, é isso aí. Como se tivesse toda a autoridade do mundo pelas divindades. E o pior, essas pessoas realmente acreditam que tem. Às vezes estão comandando um legionário, estão comandando um espírito morto, um obsessor, e acham que tá comandando, sei lá, Bruno. Putz, filho. Olha, não dá. É meio complexo. Não é complexo, é muito complexo. Então, falar disso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que é essa natureza deles, do qual é o objetivo deles. Porque, na verdade, a natureza de todo o demônio é caótica, não é maligna. E muita gente confunde. Alguns são mais densos que outros. Eu já convoquei demônio que me fez rir, deixou o ar super leve. E, em compensação, outros que me quase jogou ao chão. De que realmente a energia é muito densa, me fez sentir péssimo. Então, assim, eles não são uníssonos nessa questão energética. Eles são uníssonos na causa política, como eu sempre estou falando. Na causa de Satã, que unifica todos eles, sem exceção. Se é realmente demônio, é aliado à causa de Satã. E se é aliado à causa de Satã, muito possivelmente é demônio. E eu não falo só de divindades, eu falo de mortos também. E quem sabe eu não trago esse assunto mais pra frente. Eu sei que eu vou ser bem massacrado, mas se eu não fui massacrado até agora, ou o quanto eu já fui, ideia, é irrelevante. Já estamos na merda mesmo. Então é isso, escrevam nos comentários aí o que vocês pensam, o que vocês achavam que eram demônios, o que vocês acham que são demônios, se vocês já trabalharam com demônios, experiências com demônios. Falem isso. Eu gosto. Quando tem comentário, tem tão poucos. E quando o comentário não é de um crente querendo me encher o saco. Então, verifiquem os links na descrição, lembrando. E lembrando, façam suas doações também. A gente agradece. Né? A gente aqui agradece, eu e meu queridinho aqui. E é isso. Satã abençoe a todos. Até o próximo vídeo.